Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário você vai estar disponível para estar assistindo esse vídeo, mas eu sou o pastor Franco Viana e eu venho aqui hoje falar com vocês acerca do assunto que tem sido vinculado no meio evangélico, né? E eu, como pastor, recebo muitas perguntas de alguns irmãos me perguntando o que eu penso, o que eu acho acerca dos pastores e dos cantores que cobram para pregarem e para cantarem nos eventos das igrejas. Bem, eu tenho o meu pensamento e eu quero compartilhar com vocês e vamos aqui rapidamente, aqui em alguns minutos, tentar explicar para vocês o que exatamente a Bíblia fala e o nosso pensamento em relação a esse assunto que tem sido sim, vinculado dentro da igreja de uma forma até polêmica, na verdade, e se devo ou não devo cobrar para pregar e para cantar. A gente precisa entender que a raiz do problema está lá atrás, é um problema até mesmo cultural, porque na verdade temos um país profundamente enraizado na cultura católica. A cultura católica tomou conta do nosso país desde o início. Então esse problema vivido hoje vem do problema cultural lá atrás, que foi nos ensinado, na verdade, dentro da cultura católica sobre essa questão. Por exemplo, os franciscanos, eles precisam fazer um voto, né, de pobreza, aonde esse voto está associado, né, à santidade e também à piedade. E também essa cultura sempre ensinou que as riquezas estão associadas à arrogância. Então o Brasil ele foi ensinado por padres e por freiras, e todos eles, tanto os padres como as freiras foram ensinados a não possuir nenhum tipo de bens materiais e que somente a instituição, ou seja, a Igreja Católica, poderia ser rica, tá? E observamos também que todos os países que foram colonizados pela cultura católica vai ter esse problema dentro da igreja, que pastor ele não pode ter dinheiro, que o pastor não pode ser rico, que o pastor não pode viver bem, né? Porque quanto mais pobre e aparência de pobre ele tiver, vai ser melhor para ele, porque a pobreza estará associada à santidade e à piedade. Então, quanto mais aparência de pobre ele tiver e viver, mais santo e mais piedoso ele será. Então, todo esse assunto, por exemplo, no país onde existe o protestanismo, né? Onde reina, onde os países que foram protestantes há muitos anos, como por exemplo os Estados Unidos, a Austrália, países do norte da Europa, né? Onde não são católicos, onde foram protestantes, como a Alemanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, ou seja, os países nórdicos da Europa, países totalmente protestantes, onde o calvinismo e o luteranismo foram ensinados a estes países. Então, eles traziam um conceito. Qual era o conceito que eles traziam? O conceito bíblico que nós encontramos lá na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, no verso 17, que vai dizer o seguinte, que aquele que ensina, ele é digno de dupla honra. Observe bem, não é o itinerante, não é o cantor, mas aquele que ensina, ele é digno de dupla honra. A dupla honra está falando de quê? Está falando de dinheiro, está falando da prebenda daquele que ensina. Ensina o quê? O evangelho do reino, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, que vive, que estão dentro dos princípios bíblicos, tá?
Então, o pastor que ensina o quê? Histórias de historiadores? Não, mas o pastor que ensina a palavra. Ele é considerado um homem de Deus, que ensina e que também vive a palavra, que tem uma história, que tem uma família, que se dedica ao ministério. Esse sim é digno e é dado a ele a dupla honra. Nos Estados Unidos, que é um país que foi colonizado por protestantes, ninguém fala nesse assunto. Ah, eu cobro para pregar, eu não cobro, devo cobrar, não devo cobrar. Eles não tocam nesse assunto, não falam nesse assunto. Por quê? Porque eles vivem princípios bíblicos que foram ensinados por uma cultura protestante. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor de Santa Catarina, e ele estava dizendo que em uma das suas viagens pela América, ele estava se deslocando de um estado nos Estados Unidos para outro estado para ministrar a palavra de Deus. E dentro do voo, no seu lado, estava um americano, e o americano viu que ele estava lendo a Bíblia e curiosamente perguntou para ele o que ele fazia. Ele disse: olha, eu sou um pastor, conferencista, prego a palavra, e estou viajando para fazer uma conferência. E logo o americano, né, disse para ele: mas o que você está fazendo aqui nessa classe econômica? Por que você não está lá numa classe executiva? Porque você prega o evangelho, você é digno de andar numa classe executiva. E só para vocês terem ideia, olha só o que é o conceito de um país protestante, né? É totalmente diferente do nosso país, que foi colonizado e fomos ensinados pela cultura católica, aonde a pobreza está associada à santidade e à piedade, quando na verdade não é isso. Aqui no Brasil, por exemplo, se um pastor ele postar uma foto viajando numa classe executiva e postar nas suas redes sociais, ele vai receber inúmeras críticas, comentários de bombardeio, né? Que não é essa a postura de um pastor, de um líder que prega a palavra, né? Por quê? Porque vem dessa cultura mesquinha, dessa cultura, né, que foi nos ensinado. Então, eu penso que este assunto de falar se devo cobrar ou se não deveria cobrar, não deveria nem existir dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos que viver princípios da palavra. Se a igreja ela pratica os princípios da palavra, esse assunto ele morre, não vai existir. A igreja precisa praticar o princípio da honra. E honra, sabe o que é honra? Honra é dar o melhor. O homem de Deus, ele tem honra, ele tem valor. Quando ele é honrado pela igreja, o seu ministério se torna um ministério de valor. Mas quando ele passa a cobrar, o seu ministério é desvalorizado e se torna um ministério de interesses propriamente dito. Devemos lembrar do que Jesus falou em Mateus no capítulo 10, no versículo 40, quando ele diz assim: aquele que vos recebe, a mim me recebe. São palavras de Jesus. Então, você que vai convidar um pastor para pregar na sua igreja, você precisa entender que você não está convidando o pastor somente, você está recebendo na tua igreja aquele que te convidou, aquele que você convidou, melhor dizendo. E quem que você convidou? Jesus. Você está honrando a Jesus. Então, quando você dá uma oferta a um pregador, coloca ele no hotel, e você sabe que ele é realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está se empenhando, que tem uma história, né, que é vivida dentro dos princípios, dos parâmetros bíblicos, quando você recebe ele e você não honra ele, você está desonrando a Jesus. Mas quando você convida ele, honra ele, abençoando com uma oferta, pagando as suas despesas, colocando em um hotel, você está também honrando a Jesus, ok? Então, é esse o conceito bíblico, tá certo? Não é para desmerecer ninguém, mas é para honrar exatamente aqueles que são dignos. Esse deveria ser um conceito
da igreja brasileira, né? Muitas igrejas convidam cantores, convidam pregadores, porque o intuito, na verdade, é de divulgar a sua igreja, o seu ministério, né? E o evangelho nunca deveria ser comercializado, nunca deveria ter preço, mas ter princípios, honrar homens de Deus, honrar a história da igreja e o sacrifício de Cristo. A honra começa com um coração agradecido. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 2, vai dizer que havia ali inúmeras mulheres que foram curadas das suas enfermidades e de espíritos imundos, e após elas receberem esta cura, elas seguiam a Jesus e servindo com seus bens, ou seja, elas eram eternamente agradecidas a Deus por aquilo que ele fez através do ministério de Jesus. Então elas honravam a Jesus com seus bens, elas investiam e contribuíam para o ministério de Jesus. Então nós observamos que quando você é agradecido por aquilo que Deus fez em sua vida, através dos homens de Deus, você vai fazer as mesmas coisas que estas mulheres elas fizeram. Você vai honrar, você vai abençoar, você vai promover algo que não tem preço, mas que tem valor. A fé, é bom lembrar a vocês que a fé não é algo que se deve comercializar. A unção não é algo que deve ser comercializado. Quando essa revelação da honra entrar no coração da igreja e dos líderes do Brasil, toda essa comercialização gospel irá acabar, irá morrer, não existirá mais. Nós vamos ter uma igreja sadia, nós vamos ter uma igreja pura, nós vamos ter uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja com princípios, e esse assunto não irá mais existir. Então, depois de tudo que nós conversamos aqui, o que você pensa sobre cobrar para pregar e para cantar? Eu deixo essa palavra para você, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha aí, tá certo? E se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para chegar a outras pessoas, tá bom? Fique com Deus e um grande abraço.